Pastor Josias Manuel de Lima, o Ministério da Oração. Pastor na Promessa em Vila Nova, Curuçá, diretor financeiro da Convenção Paulistana Leste, mestrando em Ensino e Exposição da Bíblia, casado com Ana Lima. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais uma Conferência Uma. Avivamento na essência, o Deus de todas as promessas. Avivamento e oração são indissociáveis. Por isso eu te agradeço por ter escolhido essa trilha. Vamos falar um pouco sobre a importância da oração para o avivamento. E para isso eu gostaria de ler uma compilação de versículos bíblicos que fizemos que linka esses dois temas. São eles Lucas 24, 49, Atos 1:4, 1:8 e 1:14. E assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que de mim ouvistes. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Todos esses perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. É fato, irmãos, que a oração ela é imprescindível para todas as coisas. Tudo que desejamos, tudo que queremos do Pai, devemos recorrer a essa ferramenta extraordinária que é a oração. Deus deixou essa ferramenta que é uma forma de nós nos relacionarmos para pedirmos a Deus. Então, tudo que é importante, nós recorremos em oração. Por isso que a oração se torna importante para tudo, inclusive para o avivamento. Para pedirmos a Deus, buscarmos o avivamento, é através da oração. Não dá para ter avivamento sem oração. Por isso, dessa grande importância da oração para o avivamento. Veja que um dos grandes avivalistas da igreja cristã falou a esse respeito. John Wesley, você já conseguiu ouvir algumas preleções, alguém falando, citando. Você já ouviu esse nome? Ele é o fundador da igreja metodista que promoveu, Deus promoveu através dele um grande avivamento na Inglaterra. E esse grande avivalista, ele disse: Deus não faz nada que não seja em resposta à oração. Deus faz grandes coisas através da oração. Mas para Wesley, ele diz que Deus não faz nada se não for em resposta à oração. E para nós que desejamos o avivamento, o pleno avivamento, então devemos nos engajar na oração para que Deus derrame sobre o seu povo, sobre a igreja atual, um grande avivamento. Um avivamento pleno, que é isso que nós desejamos, é isso que nós buscamos. Nós damos valor àquilo que nós colocamos em oração. Se colocamos em oração é porque nós valorizamos. Devemos orar por avivamento, pois todo o avivamento ele é precedido por oração. Assim foram os grandes movimentos avivalistas no mundo até hoje, foram precedidos por oração. E o teólogo do avivamento, Jonathan Edwards, ele vai nessa direção, quando ele diz: quando Deus tem algo muito grande para realizar em favor da igreja, o desejo dele é que esse seu ato seja precedido por orações extraordinárias do seu povo.
Deus deseja derramar avivamento sobre a igreja, sobre o seu povo, pois essa é uma promessa dele. Ele fez a promessa, ele deseja, mas segundo Edwards, ele vai fazer quando a igreja orar de maneira extraordinária, buscar de maneira extraordinária, desejar esse avivamento pleno de maneira extraordinária. É por isso que a oração ela é tão importante para obtermos o avivamento de Deus para as nossas igrejas. E como são essas orações? Como as orações por avivamento, elas são na essência? Eu gostaria de compartilhar com você, daqueles textos extraídos, aquela compilação, algumas verdades a esse respeito, para tentarmos descobrir como são essas orações que Deus ouve e responde, orações que Deus ouve e manda, envia o avivamento, sopra o Espírito Santo para avivar a sua igreja. Eu gostaria de compartilhar com você. Em primeiro lugar, a oração por avivamento é uma oração determinada. Vou reler para você novamente Atos 1:8 e 1:14. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Atos 1:14, todos esses perseveravam unânimes em oração e súplicas. Vejam que o próprio Jesus determinou para que eles não saíssem de Jerusalém até alcançar essa promessa, até que o avivamento chegasse à vida deles, até que o Espírito Santo fosse derramado no coração de cada um deles. E eles, determinados, ficaram ali reunidos com orações e súplicas, à espera desses homens e mulheres que ali estavam. Não foi uma espera passiva, mas sim ativa, em oração. Eles estavam ativos, determinados, buscando a promessa. O texto fala de orações e súplicas. Eles suplicavam a Deus, suplicavam ao Pai que cumprisse a promessa, que derramasse o Espírito Santo, a promessa que Jesus havia dito a eles. Então, eles determinados buscaram esse avivamento. E isso é interessante, de nós aprendermos a nos dedicarmos em orações, sermos determinados nas orações, em específico na oração por avivamento. Nós buscamos com determinação aquilo que julgamos ser importante. Dê uma olhada na prioridade das suas orações. Nós sempre vamos tender para aquilo que nós julgamos importante. Se você julga importante, você coloca em primeiro lugar na sua oração. E aí a pergunta o avivamento, onde ele está aí no topo das suas orações? No top 10 ali, tem avivamento? Se não tem, é porque, de fato, a gente não está dando a devida importância a esse tema. Porque se sim, nós constantemente estaríamos orando, pedindo, suplicando a Deus por avivamento, pois julgamos que isso é importante para a nossa vida, para a vida da igreja. E se é importante, nós oramos, nós buscamos. O objeto de nossas orações revela o grau da importância que damos às coisas da vida. Então, se avivamento vai estar lá no final da lista, isso revela que nós estamos colocando outras coisas como mais importante. Por isso, a determinação é essencial para entendermos que a promessa do Pai, ela é vigente, é para os nossos dias. Isso vai fazer uma diferença extraordinária em nossas vidas, na vida da igreja. Por isso devemos buscar e colocar
o avivamento em um grau de importância muito grande para que determinados possamos buscar a Deus, suplicar a Deus por oração, pedindo em oração, e Ele enviará o seu avivamento. Se for importante, nós oramos. Se não for, irmãos, vai ficar lá no final da fila. Eu gostaria que você refletisse sobre isso. Uma olhada para você, sua vida de oração. Qual que foi a última vez que você orou pedindo avivamento de Deus para a sua igreja local? Pedindo para você e para a sua família: Deus, dá-nos do teu Espírito, sopra o teu Santo Espírito sobre nós. Queremos ser reavivados. Se faz muito tempo, eu te convido a entrar em oração e buscar com determinação, e você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida e na igreja local. Charles Spurgeon, o considerado príncipe dos pregadores, aquele que pregou com maestria, ele entendia muito bem o papel da oração, a importância da oração. E dizia ele: se as pessoas não são dedicadas à oração, são dignas de pena, dignas de compaixão. Devemos ser dedicados, irmãos, à oração. Devemos ser determinados à oração. E no quesito avivamento, há uma dedicação ainda maior para recebermos essa bênção de Deus, essa bênção celestial. Um outro pregador contemporâneo, o Jeremias Pereira, ele diz que quando a igreja ora, os céus se movem, o inferno treme e coisas novas acontecem na terra. Você já percebeu que sempre antes de um grande acontecimento, nas narrativas bíblicas, o elemento oração está envolvido ali? É um texto entre tantos que existe, Lucas 3, 21 e 22, quando Jesus se encontra dentro das águas do Jordão para ser batizado por João Batista. Em um momento importante, nós sabemos que a Trindade estava ali presente, o Deus Filho dentro da água, a voz do Deus Pai vindo dos céus e o Deus Espírito ali presente em forma de pomba. Um acontecimento extraordinário que foi precedido de oração. Se Jesus é Deus, ele já sabia que tudo aconteceria, não poderia ele somente entrar naquelas águas e dizer: João, vamos logo que eu tenho muita coisa para fazer. Mas não, diz o texto que Jesus se encontrou ali dentro da água em oração. Olha o texto: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi, e enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Veja, aquele acontecimento extraordinário acontece quando Jesus está orando. Isso é um texto apenas de tantos que você vai encontrar na Bíblia. Sempre que Deus vai fazer coisa extraordinária, sempre é precedido por orações dos seus servos. Por isso que Jeremias Pereira está certo em dizer que quando nós oramos, coisas extraordinárias acontecem nos céus, o inferno treme, coisas maravilhosas acontecem aqui na terra, porque todo o grande evento marcado por Deus, toda grande intervenção de Deus, ela é precedida pela oração. Assim foi com o grande avivamento. Primeiro, lá em Atos 2, eles estavam orando. E todos os outros grandes avivamentos que aconteceram ao longo da história da igreja, eles foram precedidos por muitas orações, e orações determinadas. Uma outra verdade extraída daquela compilação de texto é que a oração por avivamento é uma oração perseverante, com determinação e perseverança.
Atos 1:4 fica muito claro. Todos esses perseveravam unânimes. A perseverança é um fator importante, porque podemos ser determinados em oração por algum tempo, mas a perseverança vai nos ajudar a esticar essa determinação e levar ela mais para frente até alcançarmos, porque a promessa é ficar em Jerusalém até que a promessa seja cumprida, o Espírito seja derramado. Veja, esse até que envolve aí um quesito importante, que é a perseverança, pois muitos de nós, hoje, em nossos tempos, vai lançar mão da desculpa da correria, de falta de tempo. Outros até começam determinados, mas não conseguem ir avante. Desanimam fácil, depois de pouco tempo já param, as orações já não são com a mesma intensidade, já não são tão determinadas como no começo, porque falta perseverança na oração. A maior dificuldade nossa como igreja não é orar, mas orar com perseverança. Nós até oramos bastante, mas oramos por várias coisas, vários pedidos, vários temas diferentes, mas perseverar em um alvo, perseverar em um propósito, isso tem sido a maior dificuldade que encontramos nos nossos dias. Temos entusiasmo para começar uma jornada de oração, mas desistimos com muita facilidade, desistimos por pouca coisa, porque falta perseverança. Mas aqueles que alcançaram o avivamento, eles tiveram perseverança. São exemplos para mim, para você, para olharmos para essa verdade, essa questão de que é fundamental a perseverança na busca do avivamento. Quem está buscando um avivamento precisa ser perseverante na oração. Foi assim no começo, perseverem, ficai até que. Foram assim nos grandes avivamentos na Inglaterra, nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo. Eles perseveravam em oração, não desistiam fácil, transpunha todas as dificuldades, não ficava com justificativas para não orar, para não se reunir em oração, para não continuar com o propósito. Eles perseveravam. Não há avivamento sem oração perseverante. Por isso, irmão, irmã, perseveremos em oração. Isso é um mandamento de Deus para qualquer outro propósito. Mas como o nosso tema aqui é avivamento, devemos enfatizar a perseverança para o avivamento. A Bíblia está recheada de um tanto de textos que fala da importância da perseveração. Lucas 18:1, Jesus vai contar uma parábola para ensinar, para mostrar aos seus discípulos como se devia orar e não desistir nunca, sempre estar orando e não desanimar. A parábola da viúva persistente, que ela persiste com o juiz até que ele conceda o que ela tinha direito, o que ela pleiteava. E Jesus, Deus, o Pai, sendo alguém bondoso, não é como aquele juiz da parábola. Se mesmo um juiz mal concedeu por causa da perseverança, ele ensina. Quanto mais o Pai, que é bom, ele vai conceder sim, se nós perseverarmos, formos insistentes na oração. Romanos 12:12, Paulo vai falar, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Veja, a perseverança, mais uma vez aqui, de maneira clara,
A oração tem que ser perseverante, meu irmão, minha irmã. Olha outro texto de Efésios 6:18. A palavra de Deus nos diz o seguinte: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Mais uma vez, Paulo afirmando a importância da oração perseverante. Já em 1 Tessalonicenses 5:17, ele vai afirmar essa ideia com outras palavras, dizendo: orai sem cessar. E ele repete basicamente em Colossenses 4:2, perseverai em oração. Veja a importância desses textos bíblicos para a perseverança na oração. Então, se desejamos um avivamento, um pleno avivamento de Deus em nossos dias, devemos perseverar na oração. Mas, além de perseverar na oração, devemos também entender que a oração por avivamento é uma oração que gera expectativa. Atos 1:8, muito conhecido de todos nós. Jesus fala para eles ficar em Jerusalém, porque lá eles iam receber o poder do Espírito Santo e o poder para ser testemunha. Você imagina o que gerou de expectativa essa palavra de Jesus para os seus discípulos? Ora, eles iriam receber poder, eles iam ser revestidos desse poder para ser testemunha. Imagina o resultado desse poder, desse testemunho dos discípulos. Devera, eles ficaram com grande expectativa. Como é receber esse poder de Deus? Como é receber essa unção de Deus, essa capacitação de Deus? O que acontece com a gente? O que a gente sente? Como que a gente vai ficar? Imagina a expectativa dele. Você, irmão, já batizado no Espírito Santo, minha irmã batizada no Espírito Santo, você sabe como foi aquele dia, o que você sentiu, o que se passou com você, o vigor espiritual que veio sobre sua vida, você sabe, mas muitos de nós não sabemos como que é isso. Isso deve gerar expectativa. A oração deve ser nessa esfera de expectativa. Eu desejo isso, eu quero isso. O fundador de nossa igreja, quando falaram sobre ele a esse respeito, ele fez uma oração que denota a expectativa. Ele disse: Deus, não me deixe morrer nessa miséria espiritual. Não deixe eu morrer sem eu experimentar isso. Eu quero experimentar esse poder. O poder gerou uma expectativa no coração dos discípulos que levaram a orar com essa expectativa. Eu quero saber o que é esse poder, eu quero sentir esse poder, eu quero ter esse poder. Mas também Jesus falou também de um poder com uma finalidade. Não é simplesmente para ficar alegre, cheio de vida, cheio de vigor espiritual. Não é somente para isso. O poder viria para eles serem testemunhas, ou seja, para eles servirem o reino. Então gerou ali a expectativa do serviço no coração dele. Vamos receber a capacitação para servir a Jesus Cristo em sua obra, para fazer a sua obra, para testemunhar sobre esse Senhor. Então gerou a expectativa de um serviço no coração dos discípulos. E a terceira expectativa, ela é consequência disso. Recebemos grande poder de Deus e executamos, fomos capacitados para executar um serviço para Deus. Qual é o resultado desse serviço? O que vai acontecer em consequência a isso? Veja que aqui, embutido está, meio disfarçado ali, mas uma expectativa também de resultados. Tua igreja, meu irmão, minha irmã, como ela será?
Quais serão os resultados se Deus enviar um pleno avivamento para a sua comunidade? Para você, para a sua família, e vocês foram capacitados e começarem a servir a Deus na força do poder de Deus, não dos nossos braços, não dos seus braços, mas na força do poder de Deus. Imagine o resultado disso. Isso deve gerar expectativa, irmão, no seu coração. No seu coração, minha irmã, isso deve gerar uma grande expectativa. E isso vai nos impelir à oração e dizer, sim, Deus, eu quero isso, eu quero ver esse resultado. E vamos nos colocar em oração, com oração dedicada, com oração perseverante. Vamos buscar a Deus, porque criou-se a expectativa. A promessa dita lá por Joel gerou expectativa no coração dos discípulos, e eles buscaram até receberem. Outra verdade que eu extraio desses textos é que a oração por avivamento é uma oração específica. Como nós falamos, podemos orar por várias coisas e devemos, porque necessitamos de tantas coisas nesse mundo, mas para alcançar o avivamento, essa oração deve ser específica. Lucas 24:49 diz, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Fique em Jerusalém, busque, ore, mas o quê? O poder do alto que virá sobre vocês. Aqueles discípulos, como todos nós, reunidos ali no cenáculo por muitos dias, semanas de oração, tinham um tanto de necessidade como nós temos. Não é só nós que precisamos de muita coisa, eles também precisavam. Mas naquele momento, o desejo deles era tão grande que eles oraram focados especificamente. Vamos orar e orar, buscar o poder do alto. Queremos ser revestidos, então é isso que nós vamos orar. A oração deles foram específicas, irmãos. Além de dedicada, além de uma oração perseverante, eles faziam oração específica, buscando exatamente aquele ponto. Não era cada um orando por aquilo que bem entendia, não. Era todos em oração com um único propósito. Jesus Cristo fez uma promessa que derramaria o poder do alto. E é esse poder que nós queremos. E assim eles se colocavam diante de Deus, buscando com dedicação e perseverança um único propósito. É esse o pedido da nossa oração. Eles oravam de maneira específica, buscando o poder do alto. Precisamos orar para que Deus nos revista de poder. Se esse é o objetivo que nós queremos, devemos fazer orações, buscando a Deus essa finalidade. Unir os jovens, unir o ciclo de oração, vamos buscar todo mundo, homens, mulheres, é isso que nós queremos, Deus. Então vamos à presença de Deus, peça a Deus especificamente isso. Antes de Deus enviar um avivamento, Ele desperta a sua igreja para orar especificamente por ela, a orar por ela mesma, é olhar para ela, como João Augusto olhou e tão insatisfeito que ele estava por não ter esse poder de Deus, ele considerava a sua existência como miserável. Não deixe eu morrer nessa miséria espiritual, porque ele queria muito, esse era o objetivo dele e foi isso que ele buscou, foi isso que ele alcançou. Por último, uma oração por avivamento é uma oração comunitária. Atos 1:14. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Quem eram todos esses?
eram os discípulos, eram as mulheres, era Maria, eram os irmãos de Jesus. Todos eles estavam ali buscando em oração. Todos eles estavam unânimes, ou seja, eles oravam juntos. Havia um foco, eles estavam orando de maneira específica, mas unidos. Orar junto é muito importante. Sei que nós vivemos em um mundo de individualismo, principalmente nas grandes cidades. Se você mora numa grande cidade, você sabe que as pessoas estão cada vez mais individualistas. Mas nós precisamos entender a importância de orarmos juntos. Relembrarmos aquelas grandes vigílias do passado, onde se reuniam todos juntos para orar, seja na fazendinha, seja na igrejinha, seja na casa de um irmão, mas sempre nossos irmãos, nossos pais, nossos avós, eles tinham esse hábito de orar junto, porque esse é um hábito cristão. Os discípulos oraram juntos, havia união no pedido, havia unidade para essa busca do avivamento do poder de Deus. Quando Jesus falou para os discípulos ficar em Jerusalém, eles escolheram um local, um cenáculo, e se reuniram todo mundo. Eles poderiam ter ficado em Jerusalém, cada um em um canto. Um orava lá no tanque de Betesda, o outro ia para Betânia, um outro orava no templo, cada um em um lugar, mas não. Eles uniram-se em oração. Oraram juntos, isso é muito importante, irmãos. A oração de estar ali na companhia de irmãos em Cristo, que acreditam, que desejam, um encorajando outros. A Megan Hill, ela fala algo importante nesse sentido. Ela diz, o avivamento, a obra extraordinária do Espírito Santo de revigoramento e propagação, costuma ser a resposta de Deus às orações unidas do seu povo. O avivamento, segundo Megan Hill, é uma resposta de Deus para um povo que ora juntos, para um povo que está unido em oração. E é interessante, quando eu vi essa frase da Megan Hill, eu passei a pensar e relembrar, dizer, de fato, a gente vê os grandes avivamentos acontecendo com orações unidas. Isso não quer dizer que vamos colocar Deus numa caixinha e dizer que Ele não pode trazer um avivamento para uma pessoa específica, isolada, sozinho, porque até esse foi o caso de João Augusto, ele estava sozinho no seu quarto orando, mas os grandes avivamentos que a gente vê, com mais frequência, Deus respondendo oração, é com pessoas, quando o povo, quando a igreja se une em oração. De fato, a unidade vai nos levar a alcançar essa grande promessa com maior facilidade ou em menos tempo. Por isso, a importância de você encorajar um irmão, uma irmã. Se você sente esse desejo, chegue perto de mais pessoas, tente encorajar, vamos buscar a Deus isso de maneira determinada, de maneira perseverante, de maneira específica. Vamos nos unir em oração, vamos buscar essa grande bênção, a grande promessa de Deus para as nossas vidas. Nas Escrituras, nós vemos os cristãos orando juntos. Na história dos grandes avivamentos, vemos os cristãos orando juntos. E se quisermos um avivamento, se desejamos um avivamento, devemos orar juntos também, irmãos, porque essa receita não falha. Se Deus responde até um só, imagina todos unidos. Com certeza Deus vai responder essa oração. Você que busca um grande avivamento, busque em oração, busque orando junto com outras pessoas. Para concluir, todo o avivamento é precedido por orações intensas
do povo de Deus. Deus continua disposto a responder suas orações. Meu irmão, minha irmã, Deus quer, Ele deseja responder suas orações. Que essas orações sejam específicas, determinadas, perseverantes, de um povo que tem expectativa e união, de um povo que ora junto. Que não tarde o pleno avivamento de Deus para as nossas vidas. Que Deus te abençoe no seu intento. Que Deus nos abençoe. E quem sabe, nesse tempo, Deus derrame um pleno avivamento sobre nossas vidas. Por isso, a oração ela é muito importante para o avivamento. Muito obrigado por você estar esse momento conosco. Acompanhe os demais programas da Conferência Uma, das outras trilhas, as trilhas principais. Vamos nutrir esse desejo juntos de avivamento de Deus para as nossas vidas e que Deus nos abençoe e responde às nossas orações.